Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né? A nossa última aulazinha antes da prova. Então, vamos iniciar a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula hoje. O nosso último tema, né? A gente já viu lá direitinho sobre o parto. Então, a gente vai ver agora hoje sobre assistência ao recém-nascido de risco e ao recém-nascido normal. O que é assistência, né? É os cuidados que você vai ter, quais são os cuidados que precisam ser realizados quando o neném nasce. Quando o neném nasce, gente, quando o RN nasce, né? São necessários alguns cuidados. Então, hoje nós vamos conhecer quais são esses cuidados, né? Para quem não sabe. Primeiro a gente vai ver o conceito, né, do recém-nascido e a classificação. Recém-nascido termo ou normal, lembra que a gente citou ontem antes de ontem, né, que na aula, que o RN, quando ele é normal, ele é termo, que é toda criança nascida de uma gestação entre 38 e 42 semanas, ou seja, 280 dias, dando uma margem de 15 dias antes ou após o parto. Então, não sei se vocês já ouviram falar, né, que quando tem a data provável do parto, o bebê pode nascer 15 dias antes ou 15 dias depois. Quem aqui já teve filho, acho que já ouviu falar isso alguma vez, ou do médico ou do enfermeiro, né? Não. A data é essa, mas você pode nascer o bebê 15 dias antes ou 15 dias depois. Quando o RN é prematuro, é toda criança que uma gestação é entre 28 a 37 semanas de gestação. Então, se o bebê nasce na 28ª semana até a 37ª semana, é um nenenzinho prematuro. Pós-maturo já é quando a criança passa da hora de nascer. Ou seja, quando ela é nascida depois das 42 semanas. Aí ela é pós-maduro. Peso ao nascer. Qual é o peso que o bebê tem que ter ao nascer? Qual é o peso adequado, professora? O bebê tem que ter de 2,5 kg a 4 quilos. Esse é o peso normal ao nascer. Quando a mulher vai ter o bebê e a criança nasce, qual é o peso que o neném tem que ter? De 2,5 kg até 4 quilos. Esse é o normal. Quando o nenenzinho nasce com baixo peso, quando que é? Quando ele tem menor que 2,5 kg. Então, quando ele tem menor que 2,5 kg, é prematuro. E quando ele está maior, quando ele está com peso elevado, maior que 4 quilos. Então, isso aí é uma regrinha que vocês têm que saber, né? Qual é o peso ideal do bebê a nascer? De 2,5 kg a 4 quilos. Quando é que ele está prematuro? Menor, quando ele está com a idade pequenininho para a idade. Menor que 2,5 kg. E quando ele está grande para a idade gestacional, 4 quilos. Então, ele está acima do peso. Então, tem que ter cuidado com isso. Recém-nascido de alto risco, como é que é? É o produto de uma gestação de alto risco, né? Onde as intercorrências patológicas ou sociais representam fatores de agressão ao bebê, a mãe e o filho, binônimo, né? Que significa que a gravidez é de risco, tanto para a mãe quanto para a criança. Então, ela pode pendurar até 28 dias após o parto. Então, quando a gravidez é de risco, mesmo depois que a mãe tem o bebê, ela pode continuar tendo que se cuidar, por conta que pode acontecer algo depois do parto. Por exemplo, se é uma pessoa que é diabética, hipertensa, se tem anemia, então tem que ter cuidado também depois do parto, não só antes. Então, isso é uma gravidez de alto risco, né? Quais são os cuidados que nós temos que ter com o bebê ao nascer, né? Quando o bebezinho nasce, gente, ele já tem que nascer respirando e chorando. É algo maravilhoso. Então, quando a criança nasce, ela já nasce chorando.
Se o bebê não chora, já é um sintoma preocupante, né? Já é algo que o médico tem que verificar, por que que a criança não chorou, se tem algo de errado, bate na budinha do bebê, mas o certo é que ele chore. Os recém-nascidos saudáveis, gente, eles precisam de um bom cuidado para garantir o seu desenvolvimento normal. Então, para poder o bebê nascer normal e continuar bem, ele tem que ter o quê? Bons cuidados. Quais são esses cuidados que nós temos ao nascer, né? Imediatamente o bebê, quando nasce, né? Ele tem que sentir o afeto da mãe, ó. Tá vendo aqui o bebezinho, ó? Tá conseguindo ver? Já coloca o nenenzinho em cima da mãe. E a amamentação geralmente pode ser iniciada nesse momento, caso se a mãe desejar. Então, quando o bebezinho nasce, depois, logo em seguida, ela já pode amamentar, se é um parto normal. Até porque para a criança poder se sentir segura e sentir o colo da mãe. Olha que fotinha linda, né? Aqui, ó, o nenenzinho já em cima da mãe, assim que nasceu. O pai também é encorajado a segurar o filho e compartilhar desses momentos. Tem pai que não quer segurar o bebê, né? Que tem medo, eu vou quebrar ele, que é muito pequenininho. Mas o ideal é que ele segure o bebê, né? Alguns especialistas acreditam que o contato físico imediato com a criança ajuda a estabelecer vínculos afetivos. Então, se a criança tem um contato físico com a mãe, isso vai ajudar com vínculos afetivos, né? Contudo, os pais podem estabelecer vínculos afetivos com seus filhos, inclusive quando não passam das primeiras horas juntos. Então, os pais também podem ter esse vínculo, né? Mesmo que eles não estejam com a mãe nos primeiros, com o bebezinho nos primeiros dias. Mas a mãe e o pai devem ter essa conexão assim que o bebê nasce. Quais são os cuidados imediatos, né? Que são prestados assim que o neném nasce? Desobstrução das vias aéreas superiores. Ó, isso aqui, ó, vai desobstruir, é um sugadorzinho, uma sondazinha para sugar resto de parto, líquido amniótico, vérnice carceoso, que é aquela que nasce no bebê, meladinho. Acho que vocês já viram, né? Todo meladinho, o bebê fica até branquinho quando nasce. Então tem que sugar, né? Desobstruir essas vias aéreas para não ficar nada na boquinha do bebê, porque pode ter algo, ele pode se broncoaspirar e chegar a morrer. Então tem que ter essa limpeza, né? Impedir o tamponamento dos broncos alveolares, né? Que é impedir a anoxia, né? Que o bebê fica com falta de ar. Então tem que desobstruir, né? Sugar. Então tem que avaliar o bebezinho, né, as condições dele, se ele chorou, se ele tá se mexendo. Então tem que fazer todos esses testes, teste de sucção, se ele tá sugando, né, colocar a mão na boca do bebê, ver se ele tá sugando. Então tem que fazer vários testes. Então, qual é essa escala de APGAR que tem que ver o bebê? Se ele não tá com falta de ar, né? Se ele tá com falta de ar leve, aí esse aqui é o númerozinho que dá, né, na tabela do APGAR, com asfixia moderada e com asfixia grave. Então tem que observar se o bebê está respirando, se ele está com falta de ar, se está lenta a respiração dele, se está rápida. Então tudo isso aí tem que estar observando. Então tem a escala de Apgar, né? Você tem que ver o que na escala de Apgar, uma escalazinha que tem para poder fazer com o bebê quando ele nasce. Se ele tem frequência cardíaca, né? Se está ausente ou se está lenta. Se está abaixo de 100 batimentos por minuto, está lento. Frequência cardíaca do bebê. Maior que 100 por minuto, vê se está maior que 100 por minuto, né? É o normal. Tá o normal. Então, menor que 100 tá baixo, maior que 100 tá normal, igual ou maior que 100. Observar se tá tendo batimentos, como que tá. Então, tudo isso aí tem que estar observando. A respiração. Se está ausente, se está lenta ou se está boa. O ideal é que o bebê esteja respirando e chorando, que ele chore. Se você mexer com ele, ele se chora. Então, gente, eu sempre falo, né? Bebê chorando é saúde. É questão que a criança, que significa que a criança está bem. Então, a criança automaticamente ela tem que chorar.
Temos que olhar o tônus muscular, né? As perninhas se tá flácido, se ele consegue fazer flexão das extremidades, dobrar a perninha, dobrar o pé. Se ele tem movimento ativo, tá normal. O certo é que ele tenha movimento, né? Que ele balance as mãozinhas, que ele balance as pernas. Isso é um bebezinho normal, sem problemas. Se ele tá irritado, por exemplo, quando você mexe nele, se ele fica irritado, se ele faz careta, ou o certo é que ele faça uma tosse, espirro ou choro. O neném tem que fazer isso. A cor, se ele tá azul e pálido, já é um sintoma grave, né? Já tem que chamar o médico. Se ele tá com o corpo rosado, mas as extremidades, as mãozinhas azul, meia roxa, grave. O ideal é que ele esteja completamente rosado. Então, tudo isso aí são coisas que você tem que observar no bebê na escala de Apgar, né? Para ver se ele tá normal. Quando o bebezinho nasce, né? Tem que pinçar o cordão umbilical, né? Então, realiza-se após a secção dos batimentos. Então, tirou o bebê, viu que ele tá acordadinho, nasceu bem, já tem que cortar o cordão umbilical, né? Aí vai ficar só uma partezinha do umbigo, que esse umbigo cai depois de 7 dias. Quem tem filho aqui já acho que já viu essa partezinha. Então ele fica com um pouquinho, um pedacinho do umbigo, né? Do corpo umbilical, que você tem que estar fazendo curativo, asepsia todos os dias com álcool a 70. Então, né? Assim que o bebezinho nasce, gente, tem que instalar uma gota de nitrato de prata nos olhos. Ou nos olhos da criança, né? Na vagina ou no pênis do RN, a fim de evitar oftalmia, gonocosta, transmitida verticalmente. O que é isso? Cegueira. Então, assim que o bebê nasce, um dos primeiros cuidados é colocar uma gota de nitrato de prata nos olhos do bebê, na vagina ou no pênis do RN. Então, tem que colocar essa gotinha quando o bebezinho nasce, acontece isso, para evitar a cegueira. Outra coisa também, outro cuidado, identificação, né? A mãe e o bebezinho tem que ter com a pulseira, até mesmo para não misturar os bebês, né? E saber quem é quem é a mãe do bebezinho, quem é o bebezinho. Então tem que ser realizado essa identificação. A mãe tem que estar com a pulseira, o bebê tem que estar com a pulseira. Outros cuidados, né? Que temos que ter são aqueles prestados na assistência. Uma coisa importante que vocês têm que saber: o banho ele é realizado só após 6 horas ou mais do nascimento. Se um bebezinho nasceu à noite, ele só vai tomar banho no outro dia, ele não vai tomar banho de madrugada. Se ele nasceu de manhã, 6 horas depois ele vai tomar banho. Então ele tem que tomar o banho 6 horas depois, a não ser que nasça à noite. Tenta-se não retirar todo esse material gorduroso, esbranquiçado, né, que é o vernix que nasce na criança, porque ele também ajuda a proteger o bebê contra a infecção. Então pode ir tirando aos poucos. Tem gente, vai visitar as criancinhas recém-nascidas, não sei se vocês já viram. Aí o menino todo melado com aquela material gorduroso esbranquiçado, né? Aí acha, a mãe nem deu banho direito, esse menino tá todo sujo. Não. Às vezes quem dá banho, né? Os técnicos de enfermagem que dão banho nas criancinhas não precisa retirar todo, porque protege até de infecção, né? Então é importante que vá saindo aos poucos. Então, banho, lembrando que é só após 6 horas do nascimento. Outra coisa importante é a administração de vitamina K. Assim que o bebezinho nasce, tem que ter a vitamina K aqui, ó, administrada 1 miligrama, né, 1 ml na intramuscular, né? A maioria das vezes a gente faz na coxinha do bebê. Para que é isso? Para não dar doenças hemorrágicas na criança. Então, quando a criança nasce, tem que colocar o nitrato de prata no olho, na vagina ou no pênis e vacinar, dar a vitamina K, a medicação, para evitar também hemorragia. Curativo no coto umbilical, como eu falei para vocês aqui, né? Coto umbilical, ele tem que ser feito curativo todos os dias, com álcool a 70%, né? E ele vai cair sozinho, o coto umbilical. Isso aqui vai cair entre o 5º e o 12º dia.
O retardo maior na queda não deverá ser motivo de preocupação. Então, tem 15 dias e não caiu. Não precisa se preocupar, uma hora ele vai cair. Então, é por conta própria. A única coisa que você deve se preocupar é realizar o curativo todos os dias com álcool a 70. Quando o bebezinho nasce, né, já tem que pesar ele, né, ver o peso dele, se ele tá dentro do padrão normal, se ele tá acima do peso, se ele tá abaixo do peso, medir, né, quanto que o bebezinho nasceu, quantos centímetros ele tem. Então, logo depois disso tem que manter o bebezinho aquecido, né, para manter cuidado, para ele não ficar cianótico, né, com frio. Então, assim que for necessário, possível, né, já tem que proteger o bebê. Tá vendo aqui, ó, ele tendo protegidinho, aqui, ó, em cima da mamãe. As pessoas não entendem, né, que, tipo, o bebezinho sempre que nasce põe luva, touca. O menino tá aí com calor. Não, gente, ele sente frio. Porque quando ele tá na barriga da mãe, ele tá bem quentinho. Então, quando ele sai aqui, é bem estranho pra ele, né? O nosso tempo é diferente. Então, ele sempre tem que estar encapadozinho, protegidozinho. Então, o que cabe a nós da enfermagem? Registrar a ficha do recém-nascido, né? Colocar, né, o pezinho dele, né? Colocar aqui, ó, a impressão digital do pezinho dele e da mãe também, né? Se for partos que tem vários bebezinhos, tem que identificar os 3, né? Se for trigêmeos, tem que identificar e preencher sempre a ficha do recém-nascido com a hora e data do parto, o tamanho, com peso, tudo isso vai na ficha do bebê. Lembrando, gente, nos primeiros dias após o nascimento, os pais vão aprender o quê? A dar banho, vestir a criança sozinha, verificar os primeiros sons dela. A primeira urina pelo recém-nascido ela é concentrada e às vezes tem substâncias químicas. Então, às vezes a fralda pode vir com alguma coloração e às vezes é confundida com sangue, mas não, é normal, viu? Algumas substâncias químicas que estão saindo por conta da gravidez e do parto. Então, se o seu bebezinho urinou lá a primeira vez com uma cor estranha, diferente, não se preocupe, que isso é normal. E às vezes pode até ser confundido com sangue. A primeira evacuação da criança, do bebê, gente, consiste no mecônio, desculpa. O que é o mecônio? É uma substância negra, esverdeada e viscosa. Então, o primeiro cocô do bebê sempre vai ser assim, ó. Que não é o cocô primeiro, né? Esse mecônio que sai. Ele é um conteúdo, né, do intestino formado durante a gestação, né? Por secreções digestivas do fígado, pâncreas e o intestino fetal, né? Então, os primeiros cocô do bebê vai sair assim. Todo recém-nascido vai liberar esse mecônio nas primeiras 24 horas. Após 2 a 3 dias, gente, começa a ser liberada as fezes de transição, que é o cocô normal. Mas nos primeiros dias só vai sair esse mecônio, né? Que é dessa forma aqui, esverdeado e preto. Depois, de 24 horas, 2, 3 dias que começa a sair as fezes do bebê normal. Durante os primeiros dias de vida, gente, o recém-nascido ele perde 5 a 10% do seu peso. Por conta que ele ainda vai aprender a se alimentar, ele vai ainda aprender a pegar no peito. Então, às vezes, ele acaba perdendo peso, até ele se adaptar e ganhar peso. O primeiro exame físico do paciente, do nenenzinho, ele vai ver o quê? Algum tipo de malformação. Então, quando o neném nasce, o médico, o enfermeiro já olha ele como um todo. Se tem alguma malformação, se ele está chorando. Esse exame físico ele é feito com a criancinha pelada. Vai avaliar a postura dele, se tem tônus muscular, se ele está se mexendo, se ele consegue dobrar a perninha. Então, tudo isso vai verificar assim que o bebê nasce. Nas primeiras horas após o nascimento, gente, ele sempre se mantém curvado. Esse negócio, não sei se vocês já viram uma foto do bebezinho assim na internet, né, quando faz ensaio. O bebê sempre fica nessa posição, com os membros inferiores dobradinhos fletidos, né, que era como ele estava na barriga da mãe.
Então, os primeiros dias de vida, sempre o bebezinho fica nessa posição. Eles gostam. Então, né? A cabeça do bebê, gente, ela tem que medir mais ou menos 35 centímetros. Se não tiver, tá normal. Então, tem que ter cuidado. Algumas vezes o bebê sofre para nascer ou normal ou cesárea, às vezes normal, né? Portanto, fazer força, nasce com alguns abaulamentos na cabeça, ó. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês já viram. O bebezinho nasce com algum tipo, a cabecinha amassada. Não sei se aqui alguém já viu quando nasce alguma criança ou já foi visitar. Então, às vezes acontece isso no parto, né? Mas depois volta ao normal. Então, o bebezinho tem que ter uma cabecinha ovoide, né? Couro cabeludo. E sempre observar se tem algum tipo de sangramento, alguma coisa anormal. E já anotar no exame físico que é realizado no paciente. As fontinelas, né? Que é essa parte aqui da frente. Por conta da força, da palpação, que acaba sendo abaulada. E ela serve para facilitar a passagem do feto no canal de parto, né? Então, acaba, às vezes, machucando, por conta que é por onde sai, né, a cabecinha do feto, de tanto puxar, ou de tanto fazer força, às vezes acaba ficando alguma sequela no bebê. Todo RN, gente, ele deve apresentar a face edemaciada, com manchas, em consequência do trabalho de parto. Então, sempre vai vir ou vermelho, ou um pouquinho amassado, ou um pouquinho roxo. Tudo isso acontece por conta do trabalho de parto, né? Às vezes a criança nasce ictérica, amarelinha demais, aí vai ter que ir para fototerapia. Não sei se vocês já viram o nenenzinho assim, ó. Eu falo até que o neném tá pegando sol, o óculosinho de sol, porque ele tem que pegar um pouco de cor. Às vezes quando ele nasce muito amarelinho, aí ele tem que ficar lá na fototerapia até melhorar. Aí aqui o bebezinho com verme escarcioso, né, que é a secreção normal da pele, que isso aqui fica lisa e facilita a passagem do neném quando vai nascer. E ela vai sumindo depois das 48 horas do parto, né? Quanto mais você vai lavando, mais ela vai subindo. E ela protege o bebezinho das infecções. Aí temos eritrodema neonatal, né? Que é a coloração da pele, que vai do rosa até o vermelho intenso. Às vezes, quando nasce muito vermelhinho, também não é normal, né? Pode ser os eritrócitos que estão avançados. E o que a gente mais vê, icterícia fisiológica, né? Quando o nenenzinho nasce amarelo e às vezes só surge após as 48 horas, por conta da imaturidade das células, que as células não se desenvolveram corretamente. Aí quando o nenenzinho nasce assim, amarelinho, com icterícia, ele tem que ir para onde? Para fototerapia, para poder mudar a cozinha dele. Tudo certo, gente? Todos estão me ouvindo, porque vocês ficam bem caladinhos e eu fico só falando, né? Estão entendendo tudo direitinho, né? Em relação ao recém-nascido, como que ele nasce, quais são os cuidados. Tá, Eliane, o meu bebê teve que fazer. Pois é, ele nasceu amarelinho, né, com icterícia. Aí tem que ficar lá, ele fica lá pegando sol, e eu digo que o Urano já pegando sol, fico bagunçando. Mas ele fica lá na fototerapia, né, pra poder voltar à cozinha normal, aí eles protegem os olhinhos, né, pra não machucar. Então ele tem que passar alguns dias até se recuperar. Outra coisa também, tem essa mancha aqui mongólica, que é uma mancha em forma regular. Ela pode ser redonda, maior, menor, mas às vezes ela nasce ou na região sacral ou na perna. Vocês já viram isso em alguma criança? Essa mancha? Alguém aqui? É, essa mancha, todo mundo já viu, às vezes, eu não sei se vocês chamam assim, mas a minha mãe chamava genipapo, se eu não me engano. Enfim, essa mancha, gente, ela desaparece por volta dos 10 anos. E ela é comum na raça negra ou descendente, quando a pessoa é mais moreninha ou quando ela vai mudar de cor. Sempre quando a criança nasce com isso aí,
significa que ela vai mudar de cor, né? Tipo, nasce às vezes branquinha, vai ficar um pouco mais morena, parda. Então, às vezes, nasce com essas manchas no bebê. É normal. Também tem outras coisinhas que nascem no neném, descamação fisiológica, que ó, o bebezinho fica descascando a pelezinha. Quem é que teve filho já acompanhou isso. Ela surge nos primeiros dias, né? E ela é mais comum no abdômen, nas mãos e nos pés. Gente, isso é normal, tá? Vai descamar a pelezinha do bebê e depois vai nascer outra normal. Aí temos também a lanugem, né? Que são os pelos finos e ralos, localizados na face, orelha, dorso, membros superiores e inferiores. E depois vão desaparecer por volta de um mês, que é esse pelinho aqui, ó, que nasce nas crianças, bem cabeludinha. Aí, com o passar do mês, ele vai desaparecendo. Gente, não é todos os bebês que vão ter isso, entendeu? Pode acontecer no bebê, depende do organismo, da gravidez. Cada bebezinho é diferente de um para outro. As orelhas, né? Temos que observar o tamanho das orelhas. O nenenzinho vai fazer o teste de audição para ver se ele tá ouvindo direitinho. Tem uns testes. Vai olhar o narizinho dele. Observar, né? Se não nasceu nada. Tem crianças que nascem com fenda palatina, ó, com o lábiozinho cortado assim, vocês já viram? Às vezes nasce também sem o céu da boca. Então tem que observar tudo isso. Se não tem nada de anormal na criança. Assim que nasce, já é observado tudo. O pescoço, né? Porque com o tempo a criancinha já vai mover o pescoço, já vai ficar em pezinho com os 3 meses. O tórax do bebê, se está assimétrico, se está normal. Ao escutar o pulmãozinho dele, o coração dele. Se os pulmões estão bem, vão ver a frequência respiratória, ver se ele está respirando normal, ver se ele está chorando, como que está essa criança, se ele prende o choro ou não. Aí vai escutar o coraçãozinho, os batimentos, né? Eles variam de 120 a 160 por minuto. Então, esse é os batimentos normal. Se tiver acima de 160, o bebezinho tá com taquicardia, já tem que chamar o médico para avaliar. Ou se tá menos de 120, tá com bradicardia, tem que chamar também o cardiologista para avaliar se esse bebezinho nasceu com algum problema no coração. Então, se tem algum sopro, se tem alguma coisa diferente. Então, às vezes, já nasce com isso, né? O bebezinho já nasce com problema cardíaco. Então, é importante auscultar a criança. É o abdômenzinho, né? Ver se tem alguma distensão no abdômen, pegar, né? Apertar, ver se ele sente dor. A meninazinha, se for uma menina, né? Olhar se tá o grande lábios, os pequenos lábios. Nos primeiros dias, gente, pode aparecer uma secreção esbranquiçada ou avermelhada, né? Às vezes até chamamos de primeira menstruação. Mas não é normal sair da bebê uma secreção esbranquiçada ou avermelhada. Não sei se quem aqui tem filhos, se saiu nos filhos de vocês. A mãe às vezes se assusta, corre pro médico. Oi, prof. Oi, Antônia, pode falar. Professora, me tira uma dúvida. Pode falar. Sobre. Eu ia fazer no dia que a senhora deu sobre a mulher, assim, sobre a menstruação, aí eu não sei o que eu não tenho a pergunta. Agora eu posso fazer? Pode fazer. Desculpe aí, atrapalhado. É tipo assim, a mulher, logo após ela ficar boa da menstruação, ela não entra no período fértil, né? Não, É verdade ou é mito? não, é mito. Lembra que é o 5º dia após, lembra que a gente Lembro, viu? professor. A gente viu isso lá na Então, coisa. 5º dias após as outras meninas lembram, né, que a gente viu isso? E tá no período fértil. Então isso aí é digamos, se a minha mito. menstruação for embora hoje, eu posso fazer sem preservativo, né, prof? Não, né? Mas tem que tomar anticoncepcional, né? Não pode também arriscar. Gente, não é porque a mulher não tá no período fértil que ela não vai engravidar. Engravida do mesmo jeito. Tem que ter Porque cuidado. tem pelo fato dos 3 dias que ele pode ficar vivo dentro da gente, né, Com professora? certeza, com certeza. Mas isso não tem nada dizendo que não engravida. Tem que se cuidar, tomar remédio, usar camisinha ou ejacular fora, porque engravida do mesmo jeito. Estando no período fértil ou não. A questão do período fértil é porque para quem quer engravidar e não consegue, né? É melhor para se planejar. Tá bom, prof. Certo, amor? Obrigada.
Então, continuando, né? A meninazinha vai sair, né, gente? Uma mancha esbranquiçada ou um pouquinho de sangue depois que nasce, se for menina. Certo? É normal. Aí tem que observar os dedinhos, a mãozinha, se tá roxa, se tem algum problema ou não. A genitália masculina, se for menino, observar se tem a bolsa escrotal, se tem a presença ou a ausência dos testículos, que tem em criança, menino que nasce sem um testículo. Ou se a bolsa escrotal. Às vezes não pode nem ter filho. E quando acontece isso, significa criptorquia, que é a ausência dos testículos na bolsa escrotal ou canal inguinal. Então, tem criancinhas que já nascem ou sem o testículo, sem essa bolsa escrotal, né? Então, tem que verificar e observar se o bebezinho nasceu com isso. Menino, né? Tem que fazer o exame neurológico, né, gente? Os reflexos, ó. Aqui são alguns reflexos, ó. Levanta o bebezinho pelas mãos, quando soltar, o ideal é que ele se assuste e abra os braços. Então, ele vai ter reflexo de Moro. Tem também o teste da sucção, que nem eu falei para vocês. Calça uma luva e coloca o dedo na boca do bebê. Ele tem que sugar. Tipo assim, ele sugando, né? Como se estivesse mamando. É para ver se ele tem o palato duro e o mole. Para ver se ele nasceu com o céu da boca. Tem que fazer esse teste de sucção. Aí tem que apertar, né, o bebezinho, segurar as perninhas também do mesmo jeito da mão e soltar para ver se ele se assusta, se ele abre os braços. Fazer o testezinho da marcha, ó, coloca o bebezinho em pé, ele vai querer tipo dar uns passinhos assim, ó, em cima da cama, ó. Isso é o da marcha, para ver se ele não nasceu com nenhum problema nas pernas. Então, esses são testes que são feitos quando o neném nasce. Aí verificar, né, a oximetria, né, de pulso, quanto que tá os batimentos do bebê, como que tá essa respiração dele, a saturação. E lembrando que a saturação, né, até 5 minutos de vida, o bebê vai saturar de 70 a 80, de 5 a 10 minutos, 80 a 90, e 10 minutos de vida, 85 a 95. Por quê? Quando o bebê sai da barriga da mãe, ele ainda está se habituando, ele ainda está conhecendo o ambiente, o local, e ele ainda está aprendendo a respirar, né, nesse mundo. Então começa a saturação baixa e depois vai aumentando, certo? Então, esses são os cuidados, gente, que temos que ter. Esses são os cuidados que temos que ter quando o RN nasce. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Vamos lá para frente. Deixa eu voltar aqui. A Vanessa perguntou, professora, quando a criança nasce com 2 sexos, gente, isso é raro. Em Rio Branco é muito difícil acontecer, né? Mas quando nasce com 2 sexos, ela vai ter que se operar, né? Não se opera assim que nasce, só se esse sexo tiver interferindo na criança para ela morrer. Senão, ela pode ser operada depois de um certo tempo, né? Aí acho que creio que vai dar a mãe escolher, mas isso acontece bem raro. A Vanessa disse: eu tenho uma amiga que o filho dela tem 2 sexos, que ele nasceu com os dois, e ele não foi operado ainda, não? Eu nunca vi. Eu, particularmente, nunca vi. Ele já foi operado? Ainda não. Ele tem que idade já? Pois é. Então, esse negócio do sexo, com o tempo, né? Quando tem a idade, ele faz a cirurgia. Então, gente, esses foram os cuidados que a gente